Oi gente, sou Paula Lima e tô aqui com a revista Música. Vou falar um pouco sobre mim, espero que vocês gostem. E eu tô aqui adorando esse convite, muito obrigada. Oi gente, meu nome é Paula, eu sou cantora, apaixonada por música, sou de São Paulo. Nasci no bairro da Vila Mariana, moro no Ipiranga hoje. Adoro músicos, instrumentos e palco e fazer música e cantar. Meus pais, na verdade, sempre me incentivaram muito. Meu pai sempre foi um cara muito musical, apaixonado por som. A gente tinha uma vitrola de madeira, que são as primeiras lembranças que eu tenho. Lá a gente tocava Martinho da Vila, Alcione, música cubana, swing, tipo Rei Conniff, essas coisas. E, enfim, minha mãe gostava muito do Roberto Carlos. E a primeira pessoa que eu tentei imitar, né, como cantora, foi a Alcione, inclusive. A gente morava num sobradinho e eu fazia daquela escada de madeira o meu palco. E meus pais tinham que, obviamente, fazer parte da plateia e aplaudir e tudo mais. Eu realmente, assim, tenho ótimas lembranças dessa fase. Eu fazia, inclusive, da escova de cabelo, meu microfone. Sou uma pessoa super família e lembrando agora desse meu tempo de Vila Mariana de Sobradinho, minha avó chegava todo sábado ali para dormir com a gente de sábado para domingo, era um momento felicíssimo para mim. Eu sou apaixonada pelos meus primos todos, assim, nós somos muito unidos. A gente tem também um sentimento muito bacana, assim, em relação aos nossos antepassados, né, meus primos e eu. Então a gente tem como mentor, assim, da família o meu avô, que era o seu José. Ele sempre foi um cara que incentivou muitos filhos a estudarem. É, Nem todos estudaram, obviamente, eu venho de uma família de classe média baixa, mas os filhos incentivaram os filhos. Então nós somos hoje todos primos formados, assim, e a gente tem o maior orgulho, assim, do meu avô, que iniciou tudo isso. Por falar em formado, eu sou formada em Direito pelo Mackenzie, fiz um ano de publicidade na FAAP e estudei piano erudito também. E eu acho que a música, ela passou a ser algo mais acessível e normal para mim a partir do momento que realmente tive contato com o instrumento. E eu acho que a partir daí eu vi que era possível fazer música e que a música era algo concreto e real. Eu estudei até esqueci, no Etapa, que era um colégio chatérrimo assim, mas lá eu já cantava. E no intervalo eu lembro que a gente ficava ali cantando, e aí tinha um piano e alguém ia tocar, e eu cantei também nos finais de festival de escola, e fui oradora, e cantei, enfim, então a música sempre fez parte da minha vida. E quando eu estava no terceiro ano de Direito, eu conheci o pessoal da Unidade Móvel, que era o Eugênio Lima, o Will Robson, e eles me convidaram para fazer parte dessa banda. Foi muito bacana. Foi aí que eu tive o meu primeiro contato com o estúdio, com o ensaio. Eu lembro muito assim do Serginho Bartolo, que era o baixista da época da unidade. Depois eu fui encontrar com ele um pouquinho mais para frente, que eu já vou contar. Depois da unidade móvel, a gente fez um disco pelo selo do Eldorado, que era a unidade Bop. Aí a gente misturava hip hop com acid jazz. Logo depois eu fui convidada para fazer parte da banda Zomba, que era do Curumim, que é um cara que desponta aí, né, dentro desse cenário alternativo de São Paulo, um cara muito legal. Na época ele era o dono e baterista dessa banda Zomba e foi muito bacana trabalhar com eles. Depois eu fiz o Grêmio Recreativo com Escova, né, que a gente estava falando há pouco, Escova e que não era mais Escova e a Máfia, era o Escova, já ex-máfia. E lá eu conheci o Bide, que me convidou para fazer parte do Funk como Legusta, que foi uma coisa super importante na minha vida, que abriu muitas portas assim em termos de Brasil. Eu comecei a ser uma cantora quase nacional. Nesse período eu estudava direito, cantava já com o funk, com a zomba, e era uma loucura, porque eu mal tinha tempo, mas ainda aceitei mais um convite e comecei a trabalhar com Thaís DJ1. E aí eu fazia totalmente hip hop mesmo e conheci tudo de hip hop, esse universo, que é tão próximo a mim até hoje.
através justamente do Taíde. Então foi uma época super incrível de descobertas e tudo mais, e fora isso eu trabalhava no Tribunal de Justiça como escrevente judiciária. Era uma loucura e, enfim, quando eu percebi que eu poderia sobreviver de música, eu pedi licença-prêmio no tribunal e depois, quando eu vi que eu poderia viver de música, foi quando eu fui convidada para gravar o meu primeiro disco solo. Isso agora a gente já está falando de 2001. Em 2001 gravei meu primeiro disco solo, É Isso Aí, que foi um sucesso de crítica e público. Depois gravei o Paula Lima pela Universal, depois gravei o Sinceramente pela Indie, depois o Samba Chique pela Indie também, depois um Independente, que é outro esquema, e daqui a pouco eu vou falar para vocês o Samba do Bem, que é o meu disco atual. Mas essa é a minha vida, eu sou totalmente voltada para a música, apaixonada, adoro estar com os meus músicos, que são músicos maravilhosos de samba hoje, e muita coisa aconteceu, eu conheci muitos lugares incríveis que a música me possibilitou, então eu fui para a África do Sul, Tunísia, Amsterdã, Portugal, Angola, Argentina e Paris. Então eu acho que pensando em tudo que, como eu comecei, o que eu pensava, o que eu conhecia, eu nunca imaginei que as coisas fossem tomar o rumo que tomaram. E é óbvio que eu tenho que agradecer todo mundo aí que inclusive está me ouvindo, né, falando sem parar, porque sem vocês realmente assim nada disso faria sentido e eu não estaria aqui. Então essa é a Paula Lima, uma mulher apaixonada por música e por quem também eu posso compartilhar essa música que eu faço de coração. É isso. Bom, eu tive muitas surpresas e eu adoro desafios assim. E até fugir um pouco do script. Eu não tenho nenhuma regra a respeito de música e nem, obviamente, de sentimento. Porque às vezes a gente tem insights, às vezes outras pessoas têm insights sobre a gente, é sempre bom a gente estar atento. Eu tô falando isso por quê? Porque fora o meu trabalho musical, eu acabei sendo jurada, né, do Ídolos, que vocês devem saber. Foi um período muito bacana, assim. Quando eu fui aceitar o convite, eu tive muito receio, porque eu tinha talvez um pouco de medo de como esses programas eram encarados aqui no Brasil. Mas eu era muito fã do American Idol. E a equipe inteira do American Idol veio aqui e vinha com frequência acompanhar o programa, o resultado e tudo mais, mas eles criaram e montaram o programa para ser realmente assim fiel ao original, que realmente eu era muito fã. Nesse processo todo eu conheci muitos músicos, percebi como o Brasil é mais rico ainda do que a gente imagina. Eu tive um período assim, antes disso, que eu fiquei muito tempo no Rio de Janeiro, em Recife também, e descobri ali em Recife, era a época do Chico Science, no Rio de Janeiro era início da fase do Seu Jorge ainda. Então foi muito bacana porque eu peguei a construção de muita história, assim. E através do Ídolos eu pude perceber como o brasileiro realmente assim tem uma musicalidade aflorada. Foram 3 anos de Ídolos, super valeu a pena. Eu acho que o Brasil aí me conheceu um pouco mais. Depois disso, eu recebi um convite para fazer Cats e eu fui protagonista do Cats como a Gata Grisabela. E Cats é o musical um dos mais clássicos, né, da Broadway. Eu me senti lisonjeada. Também veio uma equipe dos Estados Unidos para acompanhar tudo isso. Nós tínhamos ali 2 diretores americanos e eu acho que eu ganhei disciplina com isso, que é uma coisa super importante, né? As pessoas às vezes acham que nós músicos, né, fica aquela coisa assim, ficam aí, dormem até tarde, não sei o que, não, mas tem muita disciplina nisso, assim. Eu acho que um exemplo super bacana que eu tenho de disciplina, inclusive, é da Fernanda Takai e da Zélia Duncan, que são minhas amigas e são pessoas assim muito centradas, assim. A música exige isso. E é impressionante como quando você se dedica, você, de um jeito ou de outro, você vai ter um resultado. Depois de Cats, que a gente ficou 1 ano no ar, eu recebi o convite da Globo para fazer o comentário de carnaval.
E nisso eu já estava com a ideia de fazer o meu disco de samba e achei até que eles soubessem disso. Mas acho que tem também uma coisa que às vezes o universo conspira a favor. Então eu estava fazendo meu disco de samba, fui convidada, já estou agora no meu segundo ano. Eu fui colunista em São Paulo e comentarista nacional, junto com o Chico Pinheiro. E foi assim incrível, porque eu descobri também um outro lado da arte. Eu não tinha ideia de como era a cabeça de um carnavalesco, de como funcionava um carnaval daquela magnitude assim. Eu também tenho um programa de rádio, que é o programa O Chocolate Quente, e tudo que eu pego para fazer é porque eu me apaixonei pela história. Então eu nunca vou pelo status ou pelo que aquilo vai render para mim. Eu sempre vou acreditando na história, porque quando a história é boa, de uma certa forma ela vai render. E essa história agora, falando da rádio especificamente, foi muito bacana, por quê? Porque com 8 meses de programa, e eu com uma dedicação total, eu que escolho as músicas e tudo mais, e apresento uma vez por semana, e com 8 meses de programa, a gente ganhou o prêmio APCA. Então isso para mim foi realmente assim aquela coisa do martelo, né, que bate e fala quando você faz com dedicação, mesmo você não tendo experiência suficiente em determinadas coisas, mas disciplina e dedicação sempre valem a pena. E no meu primeiro disco, é isso aí, eu fui indicada como revelação para o Prêmio Tim de música, aliás, para o Prêmio Multishow, e depois, com Sinceramente, o Prêmio Tim. Então, eu percebo que quanto mais eu me dedico, mais presentes eu ganho da vida, né? E uma coisa que eu posso aconselhar vocês, eu falei tudo isso porque eu sempre fiz tudo de amor, coração. Não vale a pena a gente pensar em regra quando você fala de arte. Também não vale a pena você pensar no status e já na consequência, antes de pensar no verdadeiro valor daquilo e no prazer que você vai ter em fazer aquilo. Eu participei como jurada do Ídolos, mas eu não teria coragem de me inscrever. Mas às vezes é um canal. Eu realmente fui sempre pelas beiradas, fui conhecendo músicos, fui me apresentando, fui conquistando algumas pessoas, então existe um trabalho de construção. E eu acredito muito nisso antes de qualquer outra coisa. Por quê? Isso é sólido, tem verdade, a pessoa que vem te acompanhando, ela entende isso, você toca realmente as pessoas. Eu acho muito complicado que coisas fabricadas funcionem. Eu acho que isso existe também, mas eu acho muito mais difícil. Eu acho que a gente tem até exemplos de coisas não fabricadas e reais e maravilhosas que aconteceram, né? Tipo Michael Jackson, Tom Jobim. Eu tô falando de gente que faz o alicerce ali dessa música pra gente hoje estar aqui podendo falar disso. Jorge Ben, que é uma tremenda inspiração, James Brown, Jovelina Pérola Negra, Dona Ivone Lara. Eu tô falando de coisas reais, Zeca Pagodinho, enfim. Então, façam com coração, se envolvam com música, estudem. Isso é uma coisa que eu sempre falo para os meus músicos, apesar de eu ter estudado piano, eu não sou uma exímia pianista, não, mas é uma coisa que faz com que eu saiba o que eu estou fazendo, assim, porque, na verdade, meu ofício e minha missão é cantar. Então é isso que eu quero fazer, isso que me dá prazer, isso que me dá alegria. Já fiz, sim, algumas aulas, deveria até fazer mais, mas é uma coisa que eu conheço o meu instrumento, acho que isso é super importante também. E estejam atentos, é isso. Boa sorte aí para todos os músicos que estão me ouvindo e desejo que realmente assim a música seja sempre iluminada na vida de cada um aí que está ouvindo. Muito bom, muito bom. E eu acho que agora é CD. Tá. Já? Uhum. Eu acho, não sei, eu acho que é até legal de repente. Tá. Porque fica mais material e fica à vontade. Vou nessa então. Bora. Bom, gente, esse aqui é o meu último CD, é o Samba é do Bem. É um disco que me dá muita alegria,
acaba sendo um divisor de águas. Por quê? Porque é o meu primeiro disco de samba, totalmente dedicado ao samba. Tem a produção de um sambista, que é o Leandro Sapucaí. Tem a participação do Xande de Pilares e do Péricles. Tem música inédita do Arlindo Cruz, Serginho Miriti, do próprio Xande. Eu gravei no Rio de Janeiro, na Companhia dos Técnicos, que é um estúdio muito tradicional dentro do samba. Zeca Pagodinho grava lá, o próprio Arlindo grava também. E eu gravei com grandes músicos, eu vou citar alguns, não vou conseguir citar todos, mas o Gordinho, que é o mestre, né, do surdo, ele grava com todo mundo, ele é super respeitado, e para vocês terem uma ideia, ele foi capa até de um disco da Clara Nunes. Tamanha a importância dele dentro da música, do cenário, como músico. Ele é um cara que toca surdo, Gordinho. Depois Mauro Diniz, né, que é filho do seu Monarco, e é um tremendo cavaquinista. Ele é um dos autores, inclusive, do Meu Lugar, do Arlindo, que muita gente deve conhecer. Nene Brown, que é de uma nova geração, né, que já é já da turma do seu Jorge, da minha tal. E quando eu resolvi fazer esse disco, eu recebi alguns conselhos, né? Alguns conselhos até que já são mais antigos, assim, Dona Ivone Lara, em 2001, me deu uma chamada, me deu uma intimada e falou o seguinte: menina, o samba precisa de você tem que cantar samba, quando nós estávamos fazendo um show juntas. E eu realmente, assim, fiquei um pouco. Eu estava fazendo justamente o É Isso Aí, que tinha Quero Ver Você no Baile, mas já tinha ali um flash com samba, tinha a música do Martinho já. E aí fiquei pensando naquilo, aquilo ficou matutando na minha cabeça e tal. Logo depois, eu conversei com a Beth Carvalho, logo depois de alguns anos assim, e falei para a Beth que eu já me sentia mais amadurecida e que eu queria dizer mais, além de só pensar na sonoridade, no groove. E a Beth falou o seguinte para mim: Paula, quando eu senti o que você está sentindo, eu dei de cara com Cartola e Candeia. E eu tenho certeza que os grandes poetas do samba vão poder te alimentar disso que você está sentindo a necessidade. E realmente foi isso que aconteceu. Fora essas pessoas que eu já citei que estão nesse disco, tem ainda o André Renato, que é filho do Sereno, do Fundo de Quintal. Ele se tornou, na verdade, um dos meus grandes amigos, é um cara que acompanhou esse disco inteiro. Tem 4 músicas dele aqui, e tem também música do próprio Sereno. Outra coisa que aconteceu muito bacana é que o mundo do samba me abraçou e eu queria muito conhecer as pessoas da minha geração. Quando eu pensei nisso, eu pensei muito no Xande, né, que está aqui, e no Péricles. E foi muito legal porque o Xande principalmente, eu nunca tinha falado com ele, e eu conversando com o Arlindo, eu falei, eu preciso falar com ele de qualquer forma. E quando ele veio falar comigo, ele sabia cantar todas as minhas músicas e falou só o seguinte pra mim: pode vir porque a gente tá te esperando e a gente tá te abraçando, a gente quer estar com você, a gente já tava de olho em você. Isso foi um presente. E o grande presente que eu ganhei, fora todas as críticas que foram incríveis desse disco, desde Rolling Stone, o Globo, Folha e tudo mais, eu tive um tremendo presente que foi o próprio Sereno, do Fundo de Quintal, que pediu para falar comigo no telefone quando o André estava falando. E só falou assim: menina, teu disco tá muito lindo e eu só quero te pedir um favor. E eu disse: o quê? Ele falou assim: posso cantar com você no próximo disco? Então eu acho que isso aí arredonda tudo o que aconteceu, o que eu tô sentindo. É um disco com 12 faixas e ele fala sobre mim. O meu lado mulher, o meu lado feminino, o meu lado poliana. Eu tenho um lado super positivo e otimista que eu acredito sempre que vai ter um amanhã diferente e melhor, e mesmo daqui a pouco já melhor também. Então é isso. E essa música que dá título ao disco, Samba é do Bem, é do Serginho Miriti, que eu já tinha falado, mas eu acho que representa o que eu sinto, o que eu vivo e o que eu vi no samba, que é uma tremenda confraternização, uma tremenda alegria. E eu sinto muito como se eu estivesse voltando para o aconchego do meu lar e para o fundo de quintal, onde meu tio fazia aqueles churrascos incríveis e inesquecíveis. Então, para mim, o samba é isso, o samba é do bem.
É música? Tô dentro.